A gente vai dar início ao nosso terceiro papo de equilíbrio sobre as abordagens para avaliar o bem-estar equino. Boa noite. Apresentado pela minha orientadora, Tatiane Godoy. Ela possui mestrado, doutorado e bacharelado em medicina veterinária pela Rural e é especializada em acupuntura pela Encossa, pelo IMAM. E atualmente, ela atua no bem-estar animal em equinos e cães. É a coordenadora do grupo de estudos Papo de Equilíbrio e do projeto de pesquisa e extensão Intervenções assistidas por equinos na Equilíbrio Rural. E também participa da aprendizagem assistida por equinos. Ela possui ainda pós-doutorando em psicologia no programa de pós-graduação em psicologia. Ou seja, é muita coisa, né? Um currículo muito bom. Então, dando esse início, eu passo a palavra para você, Tati. Olá, Letícia. Estão me ouvindo? Uhum. Obrigada, gente, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje é um dia um pouco atípico, né? Mas todo mundo deve estar relaxado, atividades online. E hoje eu quero fazer uma coisa mais para a gente conversar mesmo, né? Eu estou fechando todas as abas aqui para a gente conseguir. Vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Se a gente não entender alguma coisa, a gente pode parar, falar. Vamos fazer uma conversa mesmo, tá? Porque é uma mesa redonda que só tem eu e vocês. O som tá bom? Tá bom, tá dando pra escutar direitinho. Então tá ótimo. Então, gente, como a Letícia falou, apresentou, muito obrigada. E vamos estar fazendo uma conversa sobre as abordagens para avaliar o bem-estar equino, bem-estar dos cavalos, né? E aí, como que a gente sabe se os cavalos estão com um bem-estar adequado? O que vocês acham? Que eu falei, vai ser uma interação. Escrevem aí no chat ou falem. Pode falar a câmera. Como que você acha? A gente observar só. O que vocês esperam? Como vocês acham? Você olha para o cavalo e acha que ele está adequado o bem-estar dele? Eu acho que é pela alimentação, não? Tá, mas como você sabe se o cavalo está se alimentando bem? Fazendo exames para ver, sei lá, exame de sangue, algo assim. Pode ser também um indicador, se ele estiver caminhando. Oi, fala aí. Pode falar, gente. Pelas excretas do animal. Fala de novo, que eu não entendi. Pelas excretas do animal. Dá pra saber também como é que tá. Pelo quê? Pelo score corporal do animal? Sim, pelo score corporal. A Camille falou alguma coisa ali, mas eu não consegui entender. Estava um pouquinho ruidoso. Se você puder escrever pelo score corporal. É um conjunto. A Ana Beatriz falou pelo brilho do peito e a Madu falou pelo conjunto de coisas. Que é brilho do peito. As excretas, as fezes também. A gente consegue também estar avaliando o bem-estar. Realmente, é um conjunto de dados que vão ser captados para a gente conseguir ver se o cavalo está ou não com bem-estar adequado. Então, a gente, às vezes, olhando num simples recorte, a gente vai ter alguns dados. Como assim aqui, né? A Cecília Bianca olhando, por exemplo, aqui, você pode olhar, o cavalo está com um score bom, o brilho está legal, mas tem outros fatores também. E hoje a gente vai estar entrando um pouquinho na questão do bem-estar. Para dar um estudo retrospectivo, né? O bem-estar animal teve lá os primórdios da criação com a Ruth Harrison, que foi uma ativista e uma escritora britânica, onde ela viu necessidades que os animais não estavam sendo supridas. Então, ela fez um livro, que é Animal Machines, Animais como Máquinas, né?
E através desse livro, teve um relatório, foi grande impacto, então, tipo, viu como que os animais estavam sofrendo para a produção, animais era, basicamente, não importava a vida do animal, só importava a produção, o que ele produzia, e com isso teve, na Inglaterra, a confecção do relatório Bramble, em 1965, que delineou as 5 liberdades do bem-estar animal, e também inspirou a primeira legislação britânica sobre o bem-estar dos animais de fazenda, que saiu pela 1968. Então, isso daqui é antigo, mas foi por conta de uma pessoa que falou, não, tá errado. Que ela olhou, ela observou, viu que os animais estavam sendo tratados como máquinas, não importava se eles estavam bem ou não, só importava a produção, e jogou isso no mundo e teve um impacto grande. Com isso, em 1979, foi criado as 5 liberdades pelo Conselho de Bem-Estar dos Animais de Produção, a Farm Animal Welfare Council, depois vai mudar para Committee, que é onde ele fala que os animais têm que ter, baseado em todos os estudos, eles chamaram especialistas, analisaram tudo por conta dessa denúncia, né? E falaram que os animais eles têm que estar livres de fome e de sede, livres do desconforto, livres de dor, ferimentos e doenças, livres para expressar o comportamento normal e livres de medos e angústia. No caso, veio da tradução do distress, no inglês. E daí chega a questão, né? Por que assegurar essas liberdades? Por que é importante assegurar essas liberdades? Por que vocês acham que é importante? Aqui a gente está na discussão lá de 1979, que também serve para hoje, né? Mas só que tem mudanças um pouquinho nessas questões. Mas a base é essa mesmo. E aí, gente, escreve aí no chat, se quem não puder falar. Eu acho, Tati, que é importante o bem-estar porque aí ele caminha em conjunto com a produção, no caso, né? E aí, tipo, se o animal não tiver um bem-estar, logo ele não vai ter uma boa produção. Sim, mas só que antes eles conseguiam produção em detrimento do bem-estar, né? Que essa foi uma das grandes coisas. Assim, se o animal não está produzindo, eu jogo fora e pego outro. Né? Então, é uma questão de ética também, de você ver que o animal é um ser senciente, que ele sente. Isso mesmo, o que a Madu falou, são seres sencientes. Então, eles têm vontades, eles são seres, então não é um objeto, é um ser mesmo, né? Então ele sente fome, ele sente dor, ele sente que vai morrer. Então, todos esses desconfortos que os animais estavam sentindo ali, foram feitas essas liberdades. E como que a gente pode assegurar essas liberdades? Através de técnicas, através de protocolos, através de análises que as pessoas vão fazendo e vão vendo os índices de bem-estar e vendo se está ok, se não está, né? Alguém quer falar alguma coisinha sobre como assegurar as liberdades? Eu acho também que é exatamente isso que você está falando, Tati. A questão do bem-estar, de ser bem tratado, de estar em local adequado, né? E também estarem sempre sendo cuidados, né? E não, algumas pessoas, né, podem achar, deixa no pasto e tá bem. Não, eles precisam de cuidados. Uhum. Realmente, além do mais, deixar no pasto, a gente vai ver mais pra frente, né? Um cavalo, você deixa num pasto de braquiária, ele não vai ter comida ali, porque ele não come braquiária. Então, é realmente isso aí. E pensando, então, a gente dá um pulo lá de 1979, vão ter várias mudanças nessas liberdades, o que tem que assegurar, como que é. E daí chega lá em 2015, onde é feito um guia, um protocolo pela Animal Welfare Indicators, que ele faz esse aqui, gente, eu mandei para vocês no grupo, quem não tiver no grupo tá no Drive também, depois a gente manda para quem não recebeu. Esse protocolo, ele vai fazer o quê? Ele vai definir como que vão ser as avaliações. Então, o protocolo
vai definir um conceito multidimensional, onde vai ter um estado de saúde completa, da saúde física e saúde mental em harmonia com o seu ambiente. E vai dizer a respeito das tentativas de lidar com o ambiente. Então, é só o animal. É o animal, o ambiente, as interações entre humano e animal, entre ele e outras espécies. Então, é um conjunto como um todo. E foi estabelecido lá, um pouquinho antes de 2015, em 2009, um protocolo que foi criado para porcos, suíno, porco, mesma coisa, né? Porco, ave, gado de leite, gado de corte, que é assim, Welfare Quality. Esse protocolo, ele vai visar, então lembra das 5 liberdades? Então ele vai visar em domínios, né? Como uma boa alimentação, que seria necessário. Então, você começa a esmiuçar melhor o que seria livre de fome, livre de sede. Então, vai ter ausência de prolongado período de fome. Ok, porque se a pessoa, você falar, a pessoa vai estar livre de fome, então a pessoa não vai comer, o animal não vai comer, porque é a fome que faz com que o animal coma. Mas aqui ele começa a especificar melhor. Fome, todos os animais têm. Mas ele não vai ter uma privação do alimento por um período prolongado. Ele não vai sentir fome por um período prolongado. A não ser que seja necessário para uma cirurgia, mas não vai ser um período que vai ser nocivo a ele, vai estar sobre cuidados. Então, eles começam a estabelecer boa alimentação, ausência de sede também, né, por um período prolongado. Então, coloca a fome e a sede ali no domínio da alimentação. Bom alojamento, que é a condição do ambiente. Conforto para descansar. Então, ter um lugar para dormir. Conforto térmico, ter condições ideais, um lugar muito quente, muito frio, também não é bom para o animal. E espaço para movimentar-se. No domínio do comportamento, né? Um comportamento apropriado, o que seria um comportamento apropriado? A expressão do comportamento social, a expressão de outros comportamentos, um bom relacionamento humano-animal, e um estado emocional positivo. Então, você tem relação social entre outros animais, entre ser humano, e vem lá do 5º estado, que é o estado mental, né? Que é o estado emocional positivo. E no domínio da saúde, você vai ter ausência de lesões, ausência de doenças e ausência de dor causada por atividades de manejo inadequadas, ou que não servem ali para o momento. Daí, poxa, então, baseado nesse protocolo de 2009, o que acontece? O Animal Indicators faz o protocolo deles em 2 níveis. E esse protocolo, ele foi criado na Inglaterra, tá? Então, a gente vai ter algumas dificuldades em implementar ele no Brasil, em outros países que têm climas tropicais, por isso que já tem vários estudos fazendo adaptações, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E ele foi criado para animais acima de 5 anos que estejam embaiados individualmente. Então, esse foi um protocolo para avaliar, porque é uma condição que tem a maioria dos animais, né? E a avaliação, ela vai se dividir no protocolo por 2 níveis. A avaliação de primeiro nível, que ele faz uma amostragem dos animais, se forem maiores de 14 animais, porque se forem até 14 animais, ele tem que fazer todos os animais, não vai ser por amostragem. E uma avaliação de segundo nível, que seria avaliação individual, né? Onde você faz em animais, onde você faz com menos de 15 animais, que eu falei aquela segunda fase. E aqui no próprio manual, ele vai ter, então, ó, aqui, ó, outside the box, fora da baia, né? Porque eu falei que foi feito para animais embaiados. Então, ele vai ter escala de dor e estereotipias. Depois, ele vai ter distância de evitação, vai ter protocolo do animal voluntário dele chegar, vai ter o score corporal, a relação do, que a gente falou, né? Do brilho do pelo, as condições do pelo, não só o brilho, mas a condição do pelo, né? Respirações anormais, as juntas inchadas, alterações de pele, problemas
descargas nasais, prolapsos, pode ser de ânus, de útero, né? E a interação social. Tudo isso ele avalia fora da baia. Depois ele entra na baia e avalia, inside the box, o casco, que às vezes não vai conseguir ver o casco, a consistência das fezes, que alguém falou aí, fezes, né? Então, daí ele vai avaliar a consistência das fezes, o bedding, que é o local onde vai a acomodação que ele vai estar dormindo, né? O local para ele descansar. A dimensão da baia em si. E depois ele vai avaliar também se tem a água, né? Se tem a água, a qualidade da água. Então, tudo isso dentro da baia. E ele pergunta através do questionário como que são feitos os exercícios do cavalo. Então, isso aqui é avaliação de primeiro nível, onde ele tem para mais de 14 animais, ele vai e escolhe e faz essa avaliação. Quando ele tem menos de 15 animais, né? Com 14 animais, menos de 15, ele faz uma avaliação um pouquinho mais minuciosa. Ele vai fazer todos os 14 animais ali, vai fazer uma amostra. Daí vai ser a mesma coisa. Dentro da baia, fora da baia, você tem a escala de dor, e daí, com a avaliação de segundo nível, você observa se o animal tossiu ou não. Observa também estereotipias e observa comportamento através de uma escala de comportamento que tem no próprio manual. Ainda fora da baia, ele vai avaliar também a distância de fuga, a aproximação voluntária, e depois ele vai entrar na baia. Só que vai entrar na baia, ele vai fazer uma aproximação forçada dentro do animal, chegar perto do animal, né? Vai avaliar os scores que tem lá no próprio manual, se ele estava alerta, como que estava o comportamento, score comportamental. Daí ele vai avaliar condição corpórea, o score corporal, daí avalia o pelo, a respiração, se tem prolapso, a cama, a consistência das fezes, se tem interação social, se a baia permite que ele tenha interação social com outros animais, a dimensão da baia, a qualidade da água. E aqui, quando ele entra na baia, ele pode avaliar também o teste, se o animal não tiver água, ele colocar uma água e ver se o animal vai beber ou não, se ele está com sede, tem todas essas avaliações. E daí o animal, na segunda estágio, ele é retirado da baia, uma pessoa segura, né, o tratador segura, daí ele avalia se tem claudicação, avalia alterações de pele, inchaços, se tem o casco, sinais de negligência no casco, alterações, e vai avaliar lesões na boca, vai avaliar o animal como um todo. E faz o teste do medo e o teste e pergunta do exercício. O teste de medo, não sei se a gente colocou aqui, ele é feito quando ele coloca eu vou ver se eu coloquei aqui, se não coloquei a gente fala mais tarde, mais cedo. Ele vai falar sobre como que fala? Uma garrafa PET, que vai colocar umas pedrinhas e vai colocar ali na baia. Daí, o animal se aproxima ou não, ele vê o tempo de latência, se ele vai ter medo, depois ele joga no chão a garrafinha, né? E vê se o animal, como que foi a reação do animal, se ele se aproxima ou não, se ele tem medo ou não da garrafa. E esses protocolos, eles foram feitos e são realizados diversos estudos, né? E um dos estudos que a gente trouxe aqui foi esse, que ele fala que ele avalia se a avaliação de segundo nível, se o objetivo foi avaliar se as informações seriam perdidas, se fosse avaliado apenas o primeiro nível, né? Ele viu que na maioria dos indicadores foi revelado que existia uma concordância suficiente entre essa primeira avaliação e a segunda avaliação do protocolo,
Portanto, a avaliação do primeiro nível forneceu uma visão boa do bem-estar. Então, foi suficiente a avaliação de primeiro nível, né, que a gente viu agora. Alguma dúvida, gente? Falei muito rápido? Não, tá tudo certo. Top, vocês conseguiram imaginar aí como que é o score, tudo. Daí, você tem... Então, isso aí tudo é um protocolo que vai ser aplicado. Eu vou passar aqui rapidamente pelo protocolo. Gente, são 80 páginas o manual. Eu comecei protocolo por protocolo. Eu falei assim, vou explicar tudo como que faz. Só que daí, falei, gente, deu 80 slides. Eu tenho que cortar, porque a gente só tem 1 hora, né? Então, a gente vai pegar os principais. E, como eu falei, aquele teste ele foi feito para animais em baia. Só que no próprio, na própria tabela, meu marido falou tchau aqui, eu perdi o ritmo, desculpa. Na própria tabela, lá no final, eles falam que existe uma adaptação para os animais que vivem em grupo, né? Daí aqui, ele fala aqui, ó, o teste da comida, da boa alimentação, não precisa de adaptação. O teste do alojamento, porque no alojamento, para a dimensão da baia, você tem que medir a altura do cavalo. Ele falou que teve que ser adaptado, esse teste. No conforto térmico também, teve que ser adaptado. E na ausência de ferida, aqui, consistência de fezes, ele não conseguiu adaptar em animais em grupos, porque como todo mundo vai evacuar junto, então ele não sabia qual fezes era de qual, né? Então não foi usado. Ui, voltou. Aqui, expressão do comportamento agnóstico, ele foi colocado, porque às vezes um animal pode acabar brigando com o outro, como eles ficam em grupos, né? O teste do medo também não foi feito. E foi adaptada a relação humano-animal e foi também adaptada a questão dos comportamentos. Madu, já está disponível no nosso Drive, mas a gente pode estar disponibilizando em outros lugares também. Vamos ver com a Letícia, onde a gente pode estar disponibilizando. Dentro do nosso grupo que a gente coloca lá de novo. Está no Drive. Então, gente, como a gente viu, é muito importante o quê? A gente conhecer o animal em si. Por quê? Se a gente vai avaliar eles, a gente tem que saber que um cavalo ele passa 16 horas da vida, do dia dele, de 24, pastando. Né? Que eles ficam 4 horas, em média, interagindo com o específico, entre outros cavalos. Né? Que eles ficam 4 horas em repouso. Gente, o cavalo dorme, tá, gente? Tem uma foto aqui, o cavalo dorme. Não é muito fácil de ver, mas o cavalo, ele deita umas horinhas e dorme. Por isso que é importante ter na baia, principalmente, cama, para não ter problemas no cotovelo do cavalo. Gente, qual que é o nome zootécnico do cotovelo? Já esqueci. Vocês entenderam, né? Daqui a pouco eu lembro do nome. E aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês, porque é bom a gente conhecer o comportamento, né? Aqui o videozinho dos nossos cavalos lá do Grupo Equilíbrio Rural. Eles estão aqui, eu ia dar comida para eles, estava todo mundo olhando, esperando a comidinha. Quando, de repente, olha aqui o último cavalo começa a correr. Os cavalos correram todos. Primeiro o cavalo corre, para depois ele olhar para trás e ver aqueles olhando aqui para trás. O que aconteceu? Depois que eles veem o que aconteceu. Então, isso é da característica do cavalo. Então, por isso é importante a gente conhecer o cavalo, conhecer o comportamento do animal que a gente está em questão. Eu aqui vou colocar de novo, vocês vão olhar que vai ver um outro piquete aqui do lado. O cavalo do lado também vai correr. E nem sabe o que está acontecendo com ele, ó. Petros começa a correr. Ó, o cavalo aqui do ladinho, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, nesse piquete aqui, ó. Ó, o xerife ali, ó. Saiu correndo também. Ele nem sabe o que houve. É uma resposta em manada. É uma resposta para sobrevivência. Por ele ser uma presa, então, pode estar vindo um predador aí. Então, eles têm que correr.
ser assustado é uma reação que eles têm, né? Então, por isso é importante que o lugar que eles ficam, eles tenham, caso eles vão correr, vão ficar num lugar solto, mas que eles tenham espaço para correr, para fugir desse comportamento, para fugir dessa coisa aversiva que apareceu, que ele nem sabe o que é. Ele pode ter comportamento nervoso, ele pode ser facilmente excitado, mudança de postura, mudança de comportamento. Aqui, ó, a casa, o Vinícius ficou com raiva da Yellow, inclinou a cabeça. Então, foi próximo da hora da alimentação, né? Acho que ele achou que ele fosse comer a comida dele, mas tudo bem. O cavalo em si, ele é curioso, então ele tem a tendência a se aproximar de objetos e de pessoas muito facilmente, porque ele tem curiosidade para saber. Ele brincalhão, ele interage com o meio ambiente, com os estímulos. Então, por que eu trouxe esse breve relato do como que é o comportamento ali do cavalo, um dos comportamentos mais básicos? Para a gente ter em mente que quando formos aplicar e observar o bem-estar de qualquer espécie, é importante que nós saibamos quais são os comportamentos normais da espécie, ok? E esse protocolo, gente, que vocês viram, que tem o PDF, que eu vou estar disponibilizando lá no grupo, quem não entrar no grupo, gente, coloca... Letícia, consegue colocar no chat o link do grupo? Quem não entrar, poder estar entrando, a gente vai postar lá novamente. Consigo sim, só um segundo. Obrigada. E esse protocolo, ele foi criado também um aplicativo. E esse aplicativo, ele tem exatamente todas as partes do protocolo, mas ele segue aquela ordem que a gente viu. Primeiro começa com a escala de dor, ele vai seguir toda aquela ordem, e só que ele é baseado nos índices dos cavalos estabulados maiores de 5 anos da Inglaterra, né? Então, mas dá para você avaliar, dá para você ter uma noção do que está acontecendo no seu rebanho. Eu vou também colocar para vocês, foi feito na Itália, não sei se na Google Play do Brasil tem, mas a gente conseguiu o link e entrando pelo link consegue abrir pela Google Play dos Estados Unidos. Então, agora a gente vai ver um pouquinho, dar uma pincelada nos protocolos, em cada partezinha ali do protocolo, né? A gente vai, como eu falei, vai ser uma base, mas vocês têm que sentar e ver com calma. Então, tanto no aplicativo quanto no protocolo. Gente, quando vocês pegarem o protocolo que a gente vai enviar para vocês, né? Vocês vão ver que no final tem um protocolo manual para ser preenchido também, tá? Então, a gente está lá no primeiro nível, né? Então, a primeira coisa que observa, ele vai estar de fora, olhando para o cavalo, ele vai ver se o cavalo tem dor ou não. Então, ele vai observar a posição de orelha. Então, essas fotos foram tiradas do próprio protocolo, né? O A é a orelha, então, ó, presente, não presente, a orelha para frente, tá, atenção. Aqui, a orelha para um lado, ele falou moderadamente, e um pouco para trás pode representar dor. A gente sabe que a orelha para trás não pode representar dor só a orelha, vai ter outros indicativos, né? Porque a orelha para trás ele pode estar com raiva. Mas foi um dos indicadores de um estudo que foi feito e foi colocado esses indicadores, ok? Então ele vê aqui a tensão em cima da região do olho, ele vê a tensão também em relação ao olho, a tensão da musculatura aqui, da bochecha, a tensão da musculatura das narinas e a tensão da boca. Então, todos esses parâmetros, eles são avaliados em conjunto para falar se o cavalo, se derem positivos, vai estar ou não com dor. Tem algumas controvérsias quanto à aplicação dessa escala, mas ela foi utilizada e alguns estudos estão contrariando algum pouquinho, mas não é o nosso objetivo aqui agora, é só mostrar as escalas que existem. Então, você tem que observar durante 1 minuto e preencher todo esse questionário. Ainda por um nível de fora da baia, a gente vai observar a respiração, então, vai ver se está normal, se está anormal. Então, você observa as narinas, observa a questão do costado, do abdômen, vê se não tem uma respiração diferente, muito diferente entre... Tudo. Peraí. Oi?
Ah, tá, não tá falando comigo, não. Acho que tá falando comigo. Entre o abdômen e a costela, né? A respiração torácica, entre a respiração abdominal e torácica, ver se não tem nenhuma discrepância. Então, você dá uma observada, pode também de 10 a 24, a respiração normal, você, por visual, você pode ali, nessa região, contar o número de respiração, e foi a respiração para o nível de fora. E no segundo nível, ele observa mais tempo e vê se o animal tosse. Já também, no lado de fora da baia, vão ser observada a questão de saúde. Então, o protocolo, ele vai para outras questões que a gente viu. Só que eu preferi, no próprio livro, ele agrupa a saúde, ele agrupa os domínios. Então, eu preferi agrupar, tá? Então, não está exatamente na ordem, mas eu já mostrei a ordem para vocês. Por isso que eu tive preocupação de devagarzinho e mostrar, ok? Então, você vai observar nível de fora, questão de pele, a ferida tem que ser maior do que 2 centímetros aqui, de 1 por 2 centímetros quadrados, que é uma ferida considerável. Então, vem aqui um teste de uma moedinha. Caso essa ferida seja menor, não é considerada como uma ferida, né, para contar. Daí você vê a presença de ferida, presença de pelos com escama, descamações, ausência de brilho, presença de secreção nasal, o casco, ó. Esse aqui é um casco bom, esse aqui é um casco que está precisando ser casqueado, que está um casco negligente, né, como eles falaram. A questão do inchaço dos posteriores, das articulações, né, aqui é uma articulação boa. A questão também, se o animal levanta, então, quando ainda do lado de fora da baia, se o animal levanta ou não, então, caso o animal fique lá e depois você entra, o animal ainda está deitado, você nem vai fazer o teste da locomoção, né, para ver se ele tem alguma claudicação. Aqui, ó, puxando para ver se tem alguma claudicação. Então, é feito toda a relação da alteração do animal. Então, é um exame completo mesmo. E já na expressão do comportamento, então a gente já saiu da saúde, agora a gente foi para o comportamento, eu observo se ele tem possibilidades de interação social. Lembra que eu falei que eles interagem com outras espécies, com a própria espécie, até com outras espécies também? Então, é importante que ele tenha contato. Daí, no aplicativo, você vai pontuar se ele tem contatos, vai ser visual apenas, ou se ele consegue encostar no outro cavalo, ou se ele não tem nenhum contato, nem visual, então é feita essas pontuações. Com relação à expressão dos outros comportamentos, se tem estereotipias são comportamentos anormais, repetitivos, né? Que não tem uma função bem declarada, óbvia, para que está ocorrendo. Então, por exemplo, você pode ver o animal fazendo aerofagia, segurando aqui, puxando o ar, ou comendo a baia, comendo outras coisas, ou você vê marcas de dente na baia, marcas na baia que o animal mostra que o animal está tendo comportamentos estereotipados. E quanto aos testes, né, de comportamento ainda, com relação à boa relação humano-animal, ele fala o teste da evitação, que a gente viu, né? A pessoa vem a cerca de 200 centímetros da baia, com a mão a 45 graus, e vai aproximando do animal e vê se ele chega perto, ou se ele fica indiferente, ou se ele se afasta. Esse seria o teste de evitação, né? E o teste de abordagem voluntária, ver se ele chega, se você está ali perto do animal, se ele chega até você. Ou se ele fica agressivo aqui, né, no caso. Quanto ao estado emocional positivo, é feito um questionário. Eu não trouxe o questionário aqui, bastante... Questionário não, índices de comportamento, se ele está assustado, se ele está relaxado. Então, tem vários comportamentos ali que você vai clicar sim ou não, né? Se ele está tenso. E você tem que observa por fora da baia, depois você entra
e você coloca a mão na cernelha do animal por 30 segundos e depois vai acariciando até perto da garupa e ver qual que é a reação dele. Então, é dentro da baia. Já no nível de alimentação, né, como a gente falou, vocês falaram muito bem, do score corporal. Aqui, o aplicativo ele vai usar o score de 1 a 5, em cavalos, geralmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente usa, e nos Estados Unidos também, de 1 a 9, e vai ser relação apenas ao pescoço, entre estreito e frouxo, até com dobras de gordura, né? Em relação ao dorso e a costela, a presença ou não da costelas, a visibilidade, a presença visível do osso da coluna. E a pelve, se a garupa está afundada, se é a base da cauda. Então, essa é a base do score que eles fazem de 1 a 5. E aqui, o que a gente faz, que você já deve conhecer, essa escala, ela é de 1 a 9, né? Que é bem mais detalhada ali. Também a gente pode estar deixando o PDF para vocês. Com relação à boa alimentação, além da comida, é importante a água, né? Que a gente falou anteriormente. Então, é muito importante avaliar se ele tem acesso à água ou não. Então, porque não tem acesso é 0. Tem acesso num pote, ou que é colocado a água, né? Você tem que ver a qualidade da água, ou se a água vem automática. E também se está limpo, se está funcionando, se for automático, se está sendo reposto, se for a pessoa que coloca. Então, é muito importante todas essas informações. E daí o teste do balde, que é a disponibilidade. Quando você não vê a água, você coloca um recipiente graduado de 5 litros, enche com água limpa e mede o volume de água ingerida. Vê se o cavalo ingeriu bastante água ali, provavelmente estava com um período de privação, né? Ou se ele não tá com sede realmente. Quanto à questão do alojamento, né, do bom alojamento, conforto na área de descanso, daí ele preconiza o tamanho das baias, como foi falado, né, primordialmente foi feito para animais embaiados. Então, ausência de cama, ou cama de qualidade ruim, né, que aqui nem tem cama quase, ou presença de uma cama boa, ou então a sujeira de uma cama, todos esses itens são avaliados. E avaliado também a altura do animal. Então, é menor do que 120 centímetros de cernelha, então a altura do cavalo se mede na cernelha, a baia tem que ter no mínimo 5,5 metros quadrados, porque o animal tem que dar uma volta sobre ele. Ele tem que deitar e levantar tranquilamente. Então, aqui você está medindo, daí também, né, se a baia tem acesso para ele ver outros animais, interagir com o meio, ou não tem acesso nenhum. Então, tudo isso é avaliado dentro do protocolo. Daí eu trouxe um pouquinho da nossa experiência. Aqui é o nosso cavalo deitado, rolando, né, esponjando. Então, realmente, aqui no nosso pasto, a gente não cria em baia, é criado no pasto. A interação aqui com o animal, aqui é a Marcele fazendo escovação no Vinícius, cavalo, e o Vinícius solto, ninguém está segurando ele, então ele tem uma boa interação. Aqui o momento de relaxamento dos participantes, no momento da aprendizagem assistida, né? Os cavalos estão tranquilos, eles têm uma boa relação com o ser humano. Alguma dúvida, gente, até agora? Basicamente, o que o protocolo vai fazer... calma aí, tô tendo... foi. É avaliar essas relações. E a gente falou também do exercício, né? O exercício refere-se à possibilidade que o cavalo tem de passar algum tempo fora da baia diariamente. Andando, cavalgando, pastando, mas sem movimentos controlados. Então, por exemplo, se o cavalo só sai quando o tratador chega para montar, ele não é considerado como um exercício, porque ele precisa estar livre. Então, quanto tempo ele passa fora da baia interagindo com o meio ambiente ali, podendo andar, podendo fazer aqui, comer, cheirar, né? Isso é muito importante. Alguma dúvida? O protocolo é esse em si. A gente acabou com o protocolo, eu vou trazer alguns artigos e uma dica de estudo, gente. Aqui, como o protocolo ele é todo em inglês,
às vezes vai surgir algumas dúvidas, então eu coloquei aqui, ó, falava lá no início do protocolo, né, horses should not wear rugs. Daí eu fiquei, gente, o que era isso? O que é rugs? Daí depois eu fui ver que eram os tapetes, porque na tradução do Google falou tapete. O cavalo não pode usar tapete. Eram as roupinhas dos cavalos, né? Como é na Inglaterra, então cavalos já era normal usar a roupa. Então, para fazer essa inspeção, você tinha que conversar com o tratador, conversar com as pessoas que você ia fazer a inspeção, e o cavalo não poderia estar com essa roupa. E aqui quando ele vai segurar o cavalo, ele segura nesse head collar, que é os cabrestos, né? Então é legal, para quem não sabe dessa dica, coloca no Google que você descobre o que é. Ok, gente? Eu vou trazer alguns artigos nesses 10 minutos finais, mas quero deixar aberto para vocês alguma dúvida. Foi uma passada de protocolo. Para a gente avaliar o protocolo em si, a gente ia durar aí uns 20 horas de palestra. Escreve aí. Protocolo é tudo de bom. É incrível porque ele falou assim, né? 5 minutos você preenche. Eu falei, gente, tem que ter treino para preencher um em 5 minutos e o outro de 11 a 25 minutos, né? Mas tem que ter treino, senão não consegue, não. Eu já vou ficar avaliando, 1 hora avaliando ali, mas acho que com treino consegue sim. A cama do cavalo? Então, foi em relação aqui, ó. Nesse post aqui. Cadê? Gente, sumiu. Cadê a cama? É onde que o cavalo vai deitar. Aqui, desculpa. Pode ser de maravilha. É importante que essa cama de serragem, é importante que essa cama não seja de material que vá trazer problemas respiratórios. Tem pessoas que colocam casca de arroz. O problema de se colocar um feno é se colocar um feno mofado, que daí vai trazer problemas respiratórios. Então é importante que essa cama seja limpa. Então o ideal, serragem. Pode colocar tapete de borracha assim, grande, que vai ser para o cavalo deitar e mais fácil higienizar? Pode, é aceitável também, desde que tenha uma boa espessura e não causa danos no animal, nenhum calo, né? Porque o animal começa a deitar em ambiente duro, ele começa a causar os calos de decúbito. Ok? Mais alguma dúvida? Voltei. Então, vamos estar falando um pouquinho de alguns artigos que vão aparecer aí. A gente está no protocolo de 2015. É um protocolo editado em 2023, apesar de ser antigo, bem atual. As pessoas têm estudado bastante ele, né? E um pouquinho antes do protocolo, eu trouxe esse artigo de 2020, que ele faz uma revisão dos 5 domínios, do modelo dos 5 domínios, e inclui uma avaliação mais específica da interação humano-animal no protocolo de bem-estar. Então, ele usa a base do protocolo do AU em 2015. Então, a nutrição, o ambiente físico, a saúde continua e sugere para ser, em vez de comportamento, como interações comportamentais. Isso que é avaliado, que a gente falou anteriormente, avaliação entre o comportamento do animal e o ambiente, o animal entre outros animais, e o animal e o homem. E ele fala aqui que o primeiro e o terceiro domínio foca em insumos relacionados ao cuidado dos animais em si, né? Que é a nutrição, o ambiente e a saúde. O quarto, que eu falei agora, né? Subdividido ao ambiente, outros animais não humanos e os humanos. E ele vai avaliar mais profundamente os aspectos negativos e positivos dessas interações. Do que no protocolo ele fala assim, na avaliação humana, eu cheguei perto do animal, ele veio, ok. Ele não veio, não, ok. Ou ele ficou indiferente, então só tem 3 avaliações, aqui ele vai ter mais avaliações. Um estudo que foi um TCC da Laura Suliani, que foi a avaliação do bem-estar de equinos e muares, auxiliando no manejo da fazenda extensiva do gado de corte no Brasil. Ela fez até um artigo em inglês. Então, gente, quem não está sabendo inglês, vamos estudar inglês, porque é importante. E aqui, ela foi um TCC e ela conseguiu a publicação
aqui no Apply Animal Behavior Science. E o que ela fala do protocolo? Ela usa o protocolo do Darwin, usa um outro protocolo da Austrália, e ela viu as dificuldades, né, para ser atuação no Brasil, e ela vê nesses cavalos a necessidade de incorporar outras coisas no protocolo, que é com questão esses daqui, ó, ela coloca bastante ali na questão lesão do corpo, ela coloca não evidente, pouco evidente, muito evidente, lesão na boca, abertura dos olhos, aproximação forçada. Então, ela vai fazer essa adaptação e colocar esse, vai ser o protocolo que ela vai estar utilizando. E o score também corporal. Daí, conclui que aqui a utilização do protocolo de avaliação adaptado foi possível identificar os indicadores práticos para revelar os pontos críticos do bem-estar dos equinos e dos moares alojados na criação extensiva de gado de corte do Brasil. Então, a ver aqui, ó, lesão na boca, o score corporal, lesões nos olhos, problemas do casco, aproximação forçada e a lesão no corpo. Foram esses critérios que ela utilizou. E a gente está acabando já, né? A gente já tem conversado, né? Então, como eu sei que tenho garantido o bem-estar no meu cavalo? Hein? Responde aí. O vídeo mais legal dessa foto, que eu gostei de colocar aqui, né? A Tayane conversando com a Marcele, a Isabela e a Marcele Vilardo, é o Arizona aqui, prestando atenção, gente, na conversa. Ele tá ali, ó, interagindo com a gente. E eu trouxe um pouquinho do artigo que eu publiquei agora, sobre acupuntura em cavalos coterapeutas do Grupo Equilíbrio Rural, mas eu vou trazer o foco, vai ser a avaliação do bem-estar, que eu vou estar trazendo, trouxe um recorte aqui, né? Eu achei essa foto do Petrus, que eu tirei do olho dele, que eu estava vendo que estava cuidando de uma úlcera, né? E ficou tão bonito que você vê o espelho, né? Ele espelhando realmente. Alguém quer falar? Eu vou falar rapidinho, gente, vou passar uma pinceladinha, eu vou pedir para vocês a gente acabou atrasando um pouquinho, né, a gente começou 7h10, eu pedi uns 10 minutinhos para vocês, quem não puder eu entendo, só para a gente estar finalizando, ok? Dizem aí ok, a gente acabou atrasando por causa do link da página, da sala, ok. E daí eu trouxe um pouquinho o que é o nosso projeto, né? O nosso projeto, ele oferece 2 modalidades de intervenções assistidas com animais, no caso equinos, que é a aprendizagem assistida com equinos, aqui no workshop de liderança, e a psicoterapia assistida com equinos. Para quem não conhece, a aprendizagem assistida com equinos, são atividades mediadas por profissionais da área do cavalo, inclui relaxamento, exercício, respiração, aqui a roda de conversa. A gente visa aqui agora, a gente tenta relaxar, para depois a gente fazer o manejo, a limpeza dos animais, aqui é um momento de relaxamento. E também momentos que a gente viu na foto anterior, né, de obstáculos, entre outros. Então, essa é a aprendizagem que os nossos cavalos fazem. A psicoterapia, uma roda de conversa em grupo, mediada por psicólogos, então na aprendizagem a gente não tem o psicólogo ali, vai visar a saúde mental e tem diretrizes específicas. Então, apesar de não ser terapia, a aprendizagem ela é terapêutica, né, porque você está ali em contato com o animal. Aqui já tem uma função de ser terapia, e essas são as modalidades que o Grupo Equilíbrio Rural oferece. Aqui a Cecília, a Isabela, nossos cavalos, eles vêm por interação, então aqui a interação, eles chegando nelas aqui, sem nenhum cabresto, sem nada, aqui, ó, que eu falei cavalo deita, lembra, gente? Ele não tá doente, tá? Ele só tá descansando, deitado, tranquilo. E como que a gente faz essa ação de saúde dos nossos cavalos? Nós temos treinamentos de redondel, nós temos exame clínico e pesagem dos cavalos uma vez por mês, nós fazemos também a acupuntura dos cavalos para evitar com que eles fiquem que eles venham a ficar doentes, como prevenção,
Então, né, para eles ficarem mais tranquilos também, a gente faz, hoje estamos fazendo antes das sessões. Em 2019, quando foi feito o artigo, nós fazíamos após as sessões de psicoterapia. E eu fiz uma avaliação desse artigo utilizando ali o aplicativo. E Tati, Fale, pode falar. eu ainda gostaria de fazer antes e fazer depois. Mas eu tô achando que estão tão tranquilos. Acho que não ter certeza, né? Não. Então, mas voltando aqui na avaliação do bem-estar, que é o nosso foco aqui de hoje. Por que mudou? A gente fazia após as sessões da psicoterapia e eu não achei que estava sendo tão benéfico para os cavalos. E já tinham tido estresse o dia inteiro, daí depois ir para fazer a sessão. Então eu fiz no dia anterior e eu achei que eles ficaram mais relaxados e mais calmos. Daí seja matéria para um outro papo de equilíbrio para a gente conversar. Mas eu achei que depois era cansativo para os animais, porque eles já vinham de um dia inteiro de trabalho, né? Mesmo sendo um momento para relaxar, eles iam para o ambiente, que a acupuntura é feita dentro do galpão, porque não posso fazer no pasto, senão eu vou perder as agulhas, né? Eles se mexem e a gente perde as agulhas. Então, tá em outro ambiente gera um pouquinho de estresse ali. Mas foi legal, a gente está fazendo antes. Eu achei que o resultado foram. Depois a gente vai ver as avaliações comportamentais, fazer um outro artigo aí, foram bem melhores. Quanto à avaliação de bem-estar, o que a gente fez? Foi um estudo retrospectivo, onde a gente avaliou a nutrição através do score, onde um animal apresentou score 3, dos 5 animais, no caso foi até o Veloz, que estava na época sendo cuidado, que teve problemas de babésia, tudo. Observamos a ausência de sede prolongada, então o bebedor limpo e automático, então você ter lá por boia, né? O conforto na área de descanso, facilidade, eles vivem no pasto, então a gente deu como aprovado. Tem lugares para eles deitarem. Facilidade de movimento, tem exercícios diários, ficam soltos no pasto, né? A ausência de lesões, foram observadas pequenas lesões por eles estarem livres, então eles começam a ter pequenas lesões. Do item 6, a ausência de teve problemas, infecções respiratórias. E dor foi estritamente necessária quando aplicar algum remédio, algum problema. E comportamento social deles foi aceitável também, teve possibilidade de comportamento, não foi observado estereotipias e foi observada uma boa relação humano-animal por relatos das psicólogas e das atividades, né, assistidas. Por isso que eu mostrei para vocês as atividades. E aqui a gente mostra um pouquinho mais para vocês terem em mente como que é as interações comportamentais, né? Aqui eles chegando na gente aqui, ele observando outro gato, aqui eles brincando de tarde, então eles têm entre eles isso que eles acabam, porque eles são um cavalo, então um está conversando ali com o outro, estão brigando, não sei o que lá. Eles estão se entendendo, esses dois cavalos se amam, que é o Veloz e o Absinto, né? Então alguma coisa ali, mas é interação, está educando, ele está conversando, ele está falando. É benéfico, nenhum animal se machucou ali, né? Então, você viu esse daqui do parado, aqui observando, porque eu estava aqui, ele está aqui de olho na comida. E é isso aí, gente, que eu trouxe para vocês. Muito obrigada. Alguma dúvida? Tudo tranquilo. Eu queria só ressaltar a questão da ambiência, da socialização dos cavalos. Eu acho que, além da alimentação, hidratação, né, e ambiência, a socialização desses animais com outros da mesma espécie e com espécies diferentes também é muito importante. Hoje a gente finalizou um trabalho que falava dessa questão, do quanto que o ambiente influencia, né, no comportamento do animal.
em questão da frequência cardíaca, do comportamento de, tipo, tá estressado, não quero estar aqui. E a gente conseguiu avaliar que no ambiente do cavalo, né, no piquete, no pasto, eles conseguem ficar mais tranquilo, mais aceito a conexão com as pessoas, a interação com o humano e a interação com outros animais também. Já, tipo, no galpão, por exemplo, eles tendem a não querer muito assunto lá dentro, né? Aí você vê também a questão de cavalos embaiados, que saem, às vezes, por 5 minutos para correr no piquete sozinho, sem muita interação entre a mesma espécie, né? A gente consegue observar isso, que são piquetes diferentes, eles conseguem ter uma visão do cavalo em outro piquete, tanto que naquele vídeo que os cavalos correm, o xerife está em outro piquete, ele corre também, isso faz parte da interação, mas mostra que não é tão próximo, né? Ele está sozinho no piquete, expressando um comportamento que em bando seria muito comum e talvez muito benéfico. Muito boa consideração, Vinícius. A Ellen também. A Cecília está falando muda. Calma. Tem que só tomar cuidado com o gato branco, porque quase ele ficou sem rabo. E cheio de pelinho, assim. Gente, mas que gato é esse? Eu adoro o gato. Gente, frequência. Ellen, se você quiser falar, Ellen. Cadê a Letícia? Ela e palavreiro. Mas, tem uma frequência rolando, gente. Não esquece de assinar, não, viu? Não esquece, não. Gente, tava ligada a minha câmera aqui, ó. Pode falar, Ellen. Eu acho que a Ellen levantou sem querer. Né? Pode ser, né? Vamos tirar fotinho, gente? Gente, não era sem querer, não. Não? É que a chamada tinha fechado aqui. É que eu não entendi bem a questão sobre a estereotipia no cavalo. Porque eu sou de psicologia. Mas eu achei... Olha, que a gente de psicologia associa alguém que tem estereotipias, né, que você percebe quando tem ansiedade, essas coisas todas, e meio que remonta isso aos movimentos do cavalo. São movimentos repetidos. Então, por exemplo... tô ansiosa, aí eu começo a bater minha mão, exemplo. Eu começo a mexer para um lado e para o outro aqui, Isso. Por exemplo, que eu tô ansiosa. Daí o cavalo na baia, ele pode fazer a dança de lobo e começar a mexer para um lado e para o outro. Quando eu tô cansada de ficar em pé, eu faço exatamente isso. Mexo para um lado, mexo para o outro, que cansa menos. Mas aí você tem um objetivo, você tá cansada de ficar em pé. No caso, sim, mas quem olhar é uma estereotipia. Isso, mas a estereotipia em si ela é feita sem um objetivo em comum. Então, tipo assim, não tem um porquê o cavalo tá indo para um lado e para o outro. Ele não tem nada ali para coçar. Sim. Ele tá fazendo porque dá prazer. E a estereotipia, ela gera prazer. É um comportamento vicioso. Ela gera, então o cavalo começa a morder a baia, ou começa a engolir ar, e aquilo libera serotonina, gera um prazer, um alívio, e ele continua fazendo aquilo, entendeu? Mas é um comportamento que normalmente ele não faria. Ele fez porque ele não tinha nada para fazer. Então ele tem que interagir entre outros animais. Ele não interagiu. Ele faz o grooming, que é mordiscar entre um e outro, e não tem ninguém para mordiscar. O que ele vai fazer? Mordiscar a parede. E daí ele começa a sentir prazer naquilo. E continua. Daí é um ciclo. Daí você vai medir estereotipia, relacionar com estresse, você não consegue porque o cavalo fica viciado naquilo e é uma adrenalina. E é difícil de tirar. Quando começa é difícil de tirar, porque ele gosta. Né? Porque libera prazer. Mas não é bom, entendeu? São comportamentos repetitivos que não têm um objetivo... certo para ser feito, não é o ideal, não é o específico daquilo. Consegui te explicar, Ellen? Sim, eu entendi bem melhor agora. Então tá ótimo. Porque como a gente já tinha falado anteriormente de comportamento, sobre estereotipias, eu acabei não aprofundando e entrando um pouquinho só na questão do protocolo mesmo. Mas é legal você trazer, porque as outras pessoas às vezes podem ter dúvida, então, gente, não fiquem com vergonha, que a gente está um grupo de estudo para estar conversando mesmo e estar elencando as dúvidas. Mais alguma?
Gente, preencheram o forms? Preencham forms aí. Quanto à inscrição no CIGA, quem não fez inscrição, por favor, faça. Eu estou colocando vocês aos poucos, tá? E quem fizer o resumo, depois, Vinícius, manda a relação, que eu vou aumentar lá a carga horária, a frequência deles. E é isso aí, vamos tirar fotinho, gente? Já deu 10 minutos, a gente falou. Eu tô aqui presente para tirar foto. Pra gente tirar foto. Cadê você, Letícia? Ai, Letícia! Vou tirar foto. Ninguém vai abrir mais a câmera? A Marcele! Então é isso aí. Tudo tirando a foto. Ó, gente, não se preocupa, até o dia 5 de dezembro todo mundo vai ter o certificado.